Vamos com tudo, sejam muito bem-vindas à nossa consulta online antifúngica de Tira Dúvidas da consulta aula 2 de diagnóstico nutricional, que está disponível para que você assista. Se você está vendo esse conteúdo gravado, você precisa assistir a consulta aula 2 para tudo que a gente vai conversar aqui hoje fazer sentido. Caso contrário, você ficará perdidaça aqui no conteúdo de hoje, porque precisa se conectar consulta aula 1 com consulta aula 2. Aqui é um conteúdo de tira dúvidas, que é mais avançado, tá certo? E para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre síndrome fúngica, candidíase e tudo que envolve o estilo de vida saudável. Lembrando que síndrome fúngica é o quê? É um conjunto de sintomas, tá certo? Então, cada pessoa pode desenvolver um conjunto de sintomas diferente. Então, você pode ter ou não candidíase, algumas mulheres têm, outras não. Você pode ter problemas de pele, você pode ter estufamento. Então, cada pessoa vai responder de uma forma diferente ao excesso de fungos no corpo. E sejam muito bem-vindas. Você que assistiu a consulta aula 2, coloca aqui nos comentários uma chave para eu saber que você assistiu. E se você não assistiu nada, coloca nova aqui nos comentários para eu saber que você não assistiu nada. Vamos começar já desse modo, dessa forma, para que você compreenda que não é o alimento que te causou o problema. Não foi aquele alimento saboroso, aquela pizza, aquele hambúrguer, aquele sorvete que fez você desenvolver a síndrome fúngica. Não foi isso. Como assim, Sheila? Não foi? Todo mundo fala que esses alimentos são ruins, que tem gordura trans, que tem um monte de coisa. Sim, de fato, né? A lista de ingredientes importa, mas importa muito mais a resposta do seu corpo ao alimento. E eu vou explicar isso em detalhes para você. E se você sair daqui com esse fundamento compreendido, você nunca mais vai olhar para o alimento da mesma forma. E você nunca mais vai olhar para o medicamento como algo santo, que te livra de tudo e você pode fingir que nada está acontecendo quando você usa o medicamento. Então você não vai olhar mais para o alimento como vilão e também não vai olhar mais para o remédio como o salvador. Tudo faz parte da nossa vivência, da nossa natureza e a gente precisa olhar com sabedoria. Assim como a natureza, ela cresce, prospera ou não, ela morre, seca, se decompõe, a mesma coisa acontece conosco. Então, se o seu corpo está secando no sentido de decomposição, está crescendo alguma coisa em você, está uma unha ficando doente, um cabelo ficando doente, uma boca ficando doente, o intestino ficando doente, é como uma planta que está seca e morrendo. Então é importante compreender isso. E para você compreender o que está acontecendo em você, foi esse o objetivo do diagnóstico nutricional. Aquilo que eu assisti, o que eu consegui interpretar e aprender do conteúdo, foi uma frase, alguma coisa que me fez sentir diferente? Sentir no sentido de, nossa, isso despertou em mim algo que eu nunca havia pensado, algo que eu nunca havia imaginado. Então, essa reflexão, mulheres, isso é de extrema importância para você sair desse risco severo, desse risco de continuar nesse processo de adoecimento e levar a sua vida a um extremo e você finalizar, né, a sua jornada de uma forma muito triste. Porque é isso que acontece com o adoecimento. Vocês que estão aqui com a síndrome fúngica, vocês estão num processo que dá para você sair desse processo, dá para você viver a sua vida com plenitude, com prosperidade, com realizações. Mas é importante que você tenha esse processo de parar, refletir, reorganizar seus pensamentos e ter esse processo de compreensão do conteúdo, tá certo? E hoje aqui, a gente vai conversar sobre a questão dos alimentos, de nenhum alimento ser vilão, e também dessa questão da consulta, que muitas de vocês criam uma expectativa de resolver o problema dentro de uma consulta, e isso é uma fantasia que foi criada na mente de vocês em achar que vocês precisam ficar dependentes de consultório e dependentes de uma consulta para resolver o problema.
E não, a consulta serve para você compreender o seu problema. Consulta é uma sessão que você interpreta, que você conversa ali com o profissional e interpreta o posicionamento desse profissional mediante aquilo que você pergunta. Certo? Então, por que eu coloquei o nome das aulas de consulta aula 1, consulta aula 2? Não foi à toa. Eu coloquei esse nome exatamente para trazer para vocês essa reflexão de que consulta é te trazer a minha opinião sobre o seu caso. Se eu não sei que eu estou vivendo uma síndrome fúngica, se eu não sei que eu tenho um conjunto de sintomas, se eu só acreditava que eu tinha uma candidíase, se eu só achava que a minha unha tá feia porque tem um fungo ali, eu vou ignorar, a minha barriga está inchada porque é assim mesmo, porque a mulher tem isso, se eu achava que era assim, que era normal, o problema não estava definido, porque eu não sabia o que eu estava vivendo. Agora você sabe, e você anotou essa informação. E o seu ponto de partida já está estabelecido. A gente só consegue resolver algo se a gente consegue fazer uma avaliação do que está acontecendo. É igual uma avaliação física, uma avaliação de uma prova que você vai lá, estuda alguma coisa e você reflete sobre aquilo que você estudou. Então, você avalia o que está acontecendo. Então, pegamos aqui uma chave poderosa, inclusive. Definimos o seu problema. E aí hoje, para você que já aplicou o teste do rastreamento metabólico para entender o seu diagnóstico nutricional, se você não fez isso, você deve fazer, tá? Caso contrário, você vai pagar muito caro para ir num consultório fazer isso, porque isso é pago dentro de consultório, tá? Você vai lá e paga para poder fazer, para o profissional dar a opinião. Então, isso aqui eu estou oferecendo para você sem custo, para que você já tenha uma resposta mais rápida para entender se você quer eliminar a síndrome fúngica ou se não quer eliminar a síndrome fúngica. É esse o objetivo aqui. E aí, hoje, você saiu com a resposta sobre a sua alimentação. Não é que o alimento que está me causando isso. Não, é a resposta do seu corpo ao conjunto de alimentos, a repetição de alimentos, que o seu corpo está te avisando que isso está bom ou se não está. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Isso aqui tá causando dor de cabeça, isso tá causando problema na pele, isso tá causando cansaço. O corpo ele vai avisando você. Então, rastrear o corpo, então fazer esse rastreamento e se chama metabólico, porque é o metabolismo que faz o corpo funcionar, certo? Então, o metabólico nada mais é que quer dizer, digamos, funcionamento. O que está funcionando no corpo ou não. E você rastreou o seu corpo, certo? E aí você recebeu uma pontuação sobre isso. E dentro dessa pontuação, você compreendeu o risco que você tem de repetir o padrão de adoecimento, muitas vezes dos seus familiares, de você repetir as mesmas falhas, sem nem mesmo perceber. Só mantendo a repetição de padrão, sabe? De fazer a mesma coisa, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer, porque eu vi todo mundo fazendo isso desde a infância. Certo? Que é exatamente as frases que muitas vezes vocês colocam assim: a minha questão é genética, o meu problema é da minha família, todo mundo na minha casa tem esse problema, eu sou muito parecida com a minha mãe, eu sou muito parecida com meu pai. E sim, nós somos 50% cada um, né? 50% pai, 50% mãe. Só que você não é seu pai, você também não é sua mãe. Você é um ser exclusivo, inclusive. Olha que coisa maravilhosa. Um ser exclusivo. E você pode acionar ou não gatilhos. Pega a chave. Você pode acionar ou não gatilhos. E são esses gatilhos que a gente precisa aprender ao longo da nossa vida, da nossa existência. Prestar atenção nesses gatilhos para que a gente tenha uma vida com beleza, com estética, com libido, com energia, com inteligência. Se eu não entendo qual gatilho aciona um problema ou não, se eu não entendo se eu exagerar em determinado alimento,
isso vai acionar um gatilho ou não, eu não estou vivendo de uma forma evolutiva. E nós estamos aqui para evoluir. Tá? Então, é importante a gente prestar atenção nos gatilhos. É igual uma família, mulheres. Imagina uma família de pessoas. A família inteira tem problema com álcool. Que é um exemplo que eu quero trazer para vocês. Aí vem uma próxima geração e continua tendo problema com álcool. Aí sabe da história dos ancestrais, 2 morreram de cirrose, isso é história real, tá? Isso é a história da minha família. Dois tios morreram de cirrose, as tias sempre gostaram muito de beber, sempre muito problema com cigarro. Então, já há uma história ali de uma repetição de vícios que tem um porquê, que tem uma origem, que analisada de forma mais profunda, a gente consegue enxergar a razão e os gatilhos. E eu sabendo disso, eu consigo aprender com essa história e não acionar os mesmos gatilhos em mim. Eu aprendi isso rápido? Não. E é por isso que é importante ter essa linha de raciocínio. Eu tô muito doente, igual a que Delícia colocou aqui. Que tudo no nosso corpo a gente consegue modular e conseguimos reverter se a gente quer isso. Se a gente consegue visualizar e enxergar que a gente merece isso. E o nome aqui desse curso gratuito que eu estou oferecendo para vocês, nesse formato de consulta, é Nova Mulher, porque eu quero trazer para vocês essa visão de que vocês podem se transformar em mulheres, processo de transformação e evolução, em mulheres saudáveis. Agora, se você deixa enraizado os seus pensamentos de que eu sou muito doente, eu sempre fui assim, eu já fui em tantos médicos e eles não resolveram, como que um alimento vai resolver o meu problema? Eu já sou saudável, já como saudável, eu já fiz de tudo. Se você continua, mesmo com todo esse conteúdo que eu te entreguei, você continua com esses pensamentos repetitivos e você não muda a sua forma de falar e de escrever, você precisa mudar a sua forma de falar e de escrever. Sim, Sheila, precisa. Tá? Porque se você continua escrevendo e falando só com esse formato de doente, você não fala de uma forma que você está vivendo a doença. Parece que você é a doença. E você precisa olhar de fora da ilha agora. Agora a gente vai dar um salto. Olhe de fora da ilha. O que é olhar de fora da ilha? Você olhar para a situação, olhar seus testes, olhar tudo o que aconteceu e olhar as histórias das bem-nutridas. Tá travando, gente, aqui o sinal? Olhar as histórias de muitas mulheres que viviam um quadro, isso é olhar de fora da ilha, que viviam a mesma situação que você e tiveram resultado. E por que você não vai ter? Por que você não vai ter? Tá? Então, a justificativa é porque não tem. A partir de agora não tem. Antes você não sabia o que você tinha. Agora você sabe e agora você está compreendendo que o que você fez era incoerente com a vida que você gostaria de viver. Por isso que você não tinha um resultado. Pegaram a chave? Então, o alimento, ele não é vilão, ele se transforma em um vilão porque a gente transforma ele em um vilão. E como que a gente faz isso? Transforma o alimento em um vilão? Na seguinte situação. A primeira vez que você, adulta, acima de 18 anos, tomou a medicação para tratar alguma coisa e não olhou o alimento como nutrição, você transformou o alimento em vilão. Porque você não utilizou o alimento por não saber, não foi culpa sua,
Isso é porque você não foi educada nutricionalmente para saber isso. E aí você não foi educada a olhar o alimento. Opa, eu estou colocando aqui um exemplo. Esse tomate, junto com essa gordura aqui, hoje eu vou refogar aqui, colocar um tomate com manteiga, porque eu quero ajudar a absorver o componente vermelho aqui do abacate, que se chama licopene. Quando eu coloco a manteiga, a gordura, eu ajudo na absorção. Pega a chave. E aí, quando eu faço isso ajuda a proteger as células do meu corpo. E quando eu tô adoecida, ficando doente, eu preciso de proteção. Então, eu vou precisar usar esse antibiótico aqui. Então, eu vou preparar aqui a minha nutrição, o meu alimento, prestando atenção nesses detalhes. Porque eu quero proteção. E eu não sou apenas uma pessoa que vou receber um alimento para livrar o meu corpo da fome. Eu sou uma pessoa que quero também nutrir o meu corpo para ele ser bem nutrido. Aí vem o lance das bem nutridas, tá? Para ele ser bem nutrido e ter a capacidade de se recuperar. Pega essa chave. E isso é nutrição, mulheres. Isso é o começo de você iniciar um processo terapêutico. Quando eu consigo compreender, você não precisa decorar, não precisa, nossa, agora eu vou ter que ser né, saber todos os detalhes dos alimentos. Não é essa a proposta. O alimento, o nutrir, o conforto, o ato, né, de você colocar o alimento no seu corpo, ele é feminino. E prestar atenção nesses detalhes é o nosso lado feminino, né? O nosso lado cuidador. E se a mulher perde, o homem também tem esse lado, tá? O homem também tem, só que menos porque ele tem muito mais testosterona, né? Então, espera-se que a mulher tenha mais esse lado cuidador, porque é uma questão hormonal, né? Ocitocina e outras questões aí, progesterona, enfim, que faz com que a gente tenha esse olhar cuidadoso para o corpo e também para o alimento. Só que quando a mulher se perde no processo, se perde na vida, se perde no porquê está aqui, tá? Então, se você em algum momento se perdeu no seu processo, todas nós que estamos aqui se perdemos, tá? Você não é a única, não. Tá? Então, todo mundo que adoeceu é porque se perdeu no processo em algum momento da vida. Então, tá tudo certo. A gente tá aqui pra se encontrar mesmo. A gente se perde e se acha, tá bom? O pega-chave, mulheres, que eu tô mandando aqui pra vocês, quem é nova por aqui, o que é esse pega-chave? É quando eu dou uma dica, eu explico alguma coisa, um fundamento, porque aqui nos nossos encontros de Tira Dúvidas, que é hoje e amanhã, eu vou entrar sempre a cada 2 dias para tirar as dúvidas da aula principal. Então, a aula principal, a aula 1, aconteceu, tá lá disponível gravada, e agora nós estamos na aula 2, que está disponível gravada, que vocês precisam assistir, e a gente entra aqui para tirar dúvidas. E quando eu dou uma dica, dou um fundamento, e junto com esse fundamento dou uma dica, vocês colocam uma chave para me mostrar que entenderam, que pegaram o conteúdo, tá? Esse é o objetivo. Eu estudo nutrição há 12 anos. 12 anos. Você não precisa estudar nutrição 12 anos, porque eu vou dar, né, o conteúdo mastigado para você dentro de um processo que eu mesma já vivi. Então, é muito mais fácil de aprender dessa forma. Da mesma maneira que se eu for estudar alguma coisa com vocês, vamos supor que você trabalha na área de, sei lá, finanças, de moda, eu não entendo essas coisas, assim. Então, para mim é novo, você vai me explicar de uma forma que eu vou entender, porque vai ser um jeito mais fácil, que você já aprendeu de um jeito mais difícil e você ensina de um jeito mais fácil, tá certo? Então, assista mais de uma vez, assista com atenção, que isso é feminino também. Assistir prestando atenção e fazendo anotação, nossa, isso é um ato de cuidado do feminino. Se você fizer isso por você, mulher, você está ali, ó, se resgatando maravilhosamente bem, tá certo? Que é essa a proposta, o resgate, tá bem? Então, a dica aqui que eu falei para vocês em relação ao alimento vermelho e a gordura,
Existe formas de você ajudar o seu corpo a aproveitar, a absorver os nutrientes. Tá certo? E existem formas de você atrapalhar o seu corpo na absorção de nutrientes. Existem duas formas de você ajudar o seu corpo ou não, né? Duas formas no sentido de eu consigo ajudar ou atrapalhar meu corpo, foi isso que eu quis dizer. E esse processo de você potencializar a absorção dos nutrientes, potencializar a absorção daquilo que você come, a parte mais básica que vocês já vão sair daqui sabendo, e foi esse conteúdo que foi entregue para vocês do diagnóstico nutricional, é exatamente a questão do excesso de misturas. Excessos. Então, excessos de receitas, excessos de mistura, isso não deve acontecer apenas pega que é a chave. Apenas na fase que você está no processo aí de recuperação de um quadro de adoecimento. Não é para sempre. A terapia nutricional antifúngica não é para sempre, tem um começo, meio e fim. Então, tratar a síndrome fúngica não é para sempre, não é uma dieta, porque a dieta que muitas vezes vocês escutam as pessoas falarem assim, eu tô de dieta, eu comecei uma dieta. A dieta nada mais é do que você entrar num estilo de vida de alguma forma. Você entra num estilo de vida de uma categoria, digamos assim. Então, se você vai para os Estados Unidos, você tem a dieta do americano. Se você está no Brasil, você tem a dieta do brasileiro, que é baseada em arroz, feijão, carne e salada. A dieta do alemão tem linguiça, salsicha, sei lá eu. A dieta do... Eu fui para a Alemanha uma vez só, então não sei muito bem o que eles comem lá. Eu devia saber, né? Eu trabalhei na Mercedes-Benz, eu tenho uma vergonha eu falar isso, né? Eu trabalhei dentro da Mercedes-Benz, deveria saber direito a culinária deles, mas eu não sei, vou entregar isso aqui para vocês que eu não sei. Então, a dieta, por exemplo, de quem mora no Nordeste, tem mais alimentos característicos ali do Nordeste, as frutas mais amarelas, mais vermelhas, por conta do solo. Na Bahia tem acarajé. Entendam que dieta é o que representa o local onde você mora. É o perfil da alimentação onde você mora. Terapia nutricional é um processo terapêutico que você faz com o objetivo de curar algo. Então, pega essa chave aqui que é importante você compreender esse processo. Então, se você está numa situação de adoecimento, você não vai fazer uma dieta, porque a dieta é o que você vai seguir ali do estilo de vida, da sua família, do que vocês gostam de comer, tá? Então, isso é um padrão dietético, né? Um padrão de dieta. Porque colocaram esse nome dieta porque fica parecendo assim que você... dieta é restrição, né? Cortar alguma coisa... Foi isso que foi ensinado, né, sobre dieta, mas não é. Dieta representa cultura, basicamente é isso. E terapia nutricional é o que cura, tá? É o que vai fazer para curar. Então, se você for internada em um hospital, você vai entrar numa terapia nutricional. Se você precisar em algum momento na sua vida de uma internação e você ficar lá no hospital... e passar visita, então a nutricionista vai passar visita no seu quarto, ela vai aplicar uma terapia nutricional para você com o objetivo de recuperar o seu quadro ali de internação, seja cirurgia, alguma coisa do tipo. E na síndrome fúngica não é diferente. O problema, mulheres, é que candidíase, micose, estufamento... foi cada vez mais tão normalizado na vida da mulher, do ser humano de um modo geral, mas aqui a gente está falando de mulheres. Foi tão normalizado viver com doença que nem se espera que a pessoa entre num processo de cura, de tratamento. Se acostuma a viver com isso aí mesmo, que é assim, toma aqui essa pomada, essa medicação e continua vivendo a vida desse jeito. Isso é errado. E é errado também... você cortar vários alimentos, sair cortando. Quem aqui, coloca nos comentários, quem aqui foi ensinada, passou com algum profissional ou fez algum teste de alimentos e foi ensinada a cortar vários alimentos para se curar, para sair do quadro que está. Isso é errado também. Porque não é cortando apenas, vou tirar os alimentos e vou esperar que o meu corpo se recupere, que isso de fato vai acontecer. Porque
compreende que não tem nutrição acontecendo. Então, a Dayana colocou aqui, o médico falou para parar de comer doce. Passou a pomada e fala para parar de comer doce. Como uma pessoa que está infestada com fungos vai conseguir, eu vou parar de comer doce porque assim, tem que parar de comer doce. Você não consegue ter essa atitude de simplesmente cortar os doces por dois motivos. O fungo não foi combatido, então você tem um vício de doce, porque você está alimentando esses fungos que estão dentro de você e não é você que comanda isso, são os fungos que estão comandando a parada. Então você não tem autonomia sobre o seu corpo. Pega essa chave aqui. Quando você está vivendo um quadro de síndrome fúngica, você não tem autonomia sobre o seu corpo. Os fungos são parasitas e eles comandam as suas vontades. Então alguém virar para você e falar assim, corta o doce, claro que o profissional ele fez isso na boa vontade de te ajudar, só que não é algo racional. Corta aí o doce e segue sua vida. Isso não é uma terapêutica, não é um processo terapêutico. E você não vai ser curada e tratada sem nutrientes, só cortando um alimento. Pegou a chave? E existe um quadro, eu já falei isso em outros conteúdos, mas como eu sei que há muitas mulheres novas por aqui, é importante eu reforçar esse conteúdo aqui para que todas peguem essa chave também. A situação que acontece dentro do nosso corpo quando os fungos eles roubam a nossa energia. Então, se você está vivendo a síndrome fúngica, tem momentos, fases que o fungo pega toda a energia e nutrientes dos alimentos, e aí você fica down, você fica para baixo, assim, você fica encostada, fala, não tenho energia para fazer nada. E isso é chamada hipoglicemia de rebote. Hipoglicemia de rebote. E por isso que você fica com esse impulso de querer comer mais doce ou querer comer mais pães e massas. Então, o vício, os fungos pedem, parasita pede nutriente e consome o nutriente que ele pede, tá? Então, ele tá lá pedindo nutriente e fungo come coisa boa também, tá, gente? Não come só doce e massa, não. Por isso que eles crescem nas frutas, em outros alimentos. E come nosso couro cabeludo, come nossas unhas, porque é nutriente. Você concorda? Então, unha é nutriente, couro cabeludo, nossa, meus fiozinhos crescendo aqui estão demais. Couro cabeludo é nutriente também, então os fungos vão lá e consomem tudo. Então, esse processo, né, de cansaço, de falta de energia que vocês questionam, falam assim, nossa, eu me sinto muito cansada, é exatamente esse quadro que ele, quando você começa a tratar do jeito certo, entra na terapia nutricional, entra no passo a passo, na terapêutica correta, você começa a estabilizar a sua glicemia. Então, você estabiliza a sua glicemia. E aí, você não fica mais com essa sensação de cansaço, de falta de energia. Isso passa. E aí, suas células... O que é a célula? Pensa que é o nosso motor. Então, é o motor do nosso corpo. Que a gente tem vários motores espalhados no nosso corpo. E precisa de nutrientes dentro desses motores, que é como se fosse o combustível do carro. Então, a gente precisa colocar nutrientes ali dentro dos nossos motores. E aí, a gente começa a colocar de volta esse combustível dentro das células. E por isso que a energia volta, e por isso que vocês escutam os relatos aqui das bem-nutridas falando, nossa, minha libido voltou, minha vida voltou, eu tô me sentindo outra, eu tô com energia. Elas falam isso. E por que né, acontece essa volta da libido? E eu falo que é libido nas alturas, porque muitas relatam, assim, minha libido nas alturas, que é um jeito popular de falar, que libido é sensação de energia, de vitalidade, de energia para fazer as coisas, energia vital. Então, este processo que vocês já estão, é importante que você saiba que você já está num processo de cura. Então, mulheres, daqui para frente, dentro do ritmo aqui que nós estamos, a próxima parte é você pegar os gatilhos. E aí, mulheres, alimento é vilão ou não é? O que vocês entenderam aqui dessa explicação desse fundamento de hoje?
A Márcia colocou aqui, já cortei muitos alimentos e já não sei mais o que comer. Exatamente isso que eu acabei de explicar, Márcia. Pegou o fundamento aqui? Não é inteligente cortar vários alimentos sem compreender o porquê você está reduzindo a frequência desses alimentos. Mesmo que você tenha usado várias pomadas, que você tenha feito vários tratamentos, que você tenha passado em vários profissionais, mesmo que você tenha feito tudo isso, se você não compreendeu o fundamento do porquê você estava fazendo aquilo, isso que você passou foi um aprendizado, mas não foi um processo. Pega a chave. Foi um aprendizado, porque você tentou ali uma coisa, tentou fazer algo para dar certo, mas não foi um processo de cura porque você não sabia o porquê que você estava fazendo aquilo. E enquanto você não compreende o porquê que você está fazendo uma ação, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tomo água de manhã natural e não tomo água gelada? Pega aqui a chave. Por que eu tomo água natural e não tomo água gelada? Por que eu higienizo a língua dessa forma? Por que é importante eu saber qual é a minha pontuação inicial? Porque eu preciso saber de onde eu estou partindo. Porque senão até o final do ano eu estaria o quê? 3 vezes pior. Eu vou estar melhor se eu não fizer nada até o final do ano? Sheila, mas estou usando a medicação aqui. Vai estar 3 vezes pior. Se você está repetindo a medicação sem a terapêutica, a parte da alimentação vai estar pior. Não é que eu estou colocando ali uma energia negativa. Não, eu estou mostrando para você algo que todas as mulheres que tentaram fazer isso, aconteceu isso com elas, aconteceu isso comigo, eu estou te alertando para que você não passe pelo mesmo. Mas muitos de nós aprendemos mais quando a gente sente dor. Então, a gente tem que passar pela dor, opa, deixa eu agora aprender, porque eu não quero mais passar pela dor. Tem mulheres que estão aqui, que não vão esperar até o final do ano para se curar, e tem mulheres que vão ficar até o final do ano repetindo padrões, para talvez, em algum outro momento, ter uma tomada de ação. Isso depende muito do entendimento do fundamento. E é isso que eu estou aqui conversando com vocês. E se eu puder ajudar no processo de vocês o mais rápido possível, melhor para vocês, né? Porque aí vocês ficarão saudáveis mais rápido. Perfeito. Desde que você entenda o porquê. Pegou aqui a chave. A Lisandra que perguntou, a terapia que você oferece é uma reeducação alimentar? Reeducação alimentar, mulheres, vocês sabem a diferença de reeducação alimentar e terapia nutricional e dieta? Sabem a diferença? Porque se você acredita que para se curar precisa de uma reeducação alimentar, você ainda não entendeu o que é um processo terapêutico. É importante entender esse fundamento, tá? Reeducação alimentar é você receber... Sabe igual uma criança tá na escola e é apresentada para uma criança vamos supor, um pepino, e a criança não sabe o que é um pepino, e a professora vai lá e dá o vegetal na mão da criança e fala assim, que vegetal é esse? Aí ensina para a criança que aquilo ali é um pepino. Então, ali ela está educando, certo? Isso é educação nutricional, que deveria existir. Na verdade, as crianças deveriam aprender em casa com os pais. E quando a gente cresce, que a gente não recebeu essa educação nutricional, porque os nossos pais não tinham essa educação, e aí a geração seguinte também não recebeu essa educação, a gente precisa fazer uma reeducação. Reeducação.
Porque aquilo que você nunca olhou, vamos supor, para o pepino, mas você sabe o que é um biscoito de polvilho. Um exemplo. Então, uma pessoa que sabe o que é um biscoito de polvilho, mas não sabe o que é tô dando o exemplo do pepino, mas poderia ser uma fruta do conde, por exemplo, que é uma fruta diferente. Então, a pessoa sabe o que é um biscoito de polvilho, mas não sabe o que é a fruta do conde. Então, essa pessoa precisa de uma reeducação alimentar. Porque ela precisa aprender, ela se reeducar o que é de fato alimento. Isso é reeducação, aprender o que é alimento. Ah, Sheila, eu sei o que é alimento, eu sei o que é saudável, o que não é. Então, você não precisa de uma reeducação alimentar, porque você já sabe o que é saudável e o que não é saudável, certo? Estão pegando aqui a chave? Se você tá que nem a Cintinha aqui, que fala, mas nunca esclarece, você não está conseguindo aprender o fundamento. Então, Cintinha, eu até compreendo, se você entrou aqui moscando a primeira vez e está falando isso, até compreendo que você, né, não tem muito a agregar com o seu comentário. Mas tudo que eu trago aqui tem um fundamento e tem uma dica. Então, quem é grata, presta atenção, agradece aqui. Quem é ingrata, não deve nem ficar aqui nessa live. Sai daqui. Porque isso aqui não é para você. Aqui é um lugar de pessoas que querem se curar e é um lugar de troca de energia boa. Pessoa que não é legal, não tem que ficar aqui mesmo, tem que vazar, tem que sair, tá? Porque eu não quero pessoas assim aqui no meu conteúdo. E aqui o conteúdo não é para todo mundo, é para quem eu quero deixar aqui. Se eu quiser, eu dou um bloco em você e você nunca mais vê o conteúdo, tá bom? Então, sair desse processo de reeducação e ir para o processo terapêutico é quando você já sabe quais são os alimentos saudáveis e aí você entra no processo de, opa, agora eu vou usar aquilo que eu sei dos alimentos para o meu processo de cura. Isso é a terapia nutricional. Por isso que reeducação alimentar não te cura. Reeducação, comer um pouco de salada, o arroz, o feijão, a carne, não é isso que cura o corpo. Não é isso. Porque é o saber de forma estratégica colocar alimentos e nutrientes no momento certo para eu fazer o meu corpo funcionar do jeito que eu quero que ele funcione. Para eu saber eliminar fungos. Para eu saber qual é o momento que eu preciso melhorar o funcionamento do meu fígado, dos meus intestinos, do tubo digestivo, dos meus rins e assim por diante. E isso, aprender esse processo terapêutico, exige um passo a passo completo. A reeducação alimentar, não. Reeducação alimentar tem no Guia Alimentar da População Brasileira. Tá? Isso você pega esse conteúdo disponível na internet, é muito fácil de achar, você não tem dificuldade de achar conteúdos de reeducação alimentar. Não precisa de uma profissional para você se reeducar, que é esse exemplo que eu dei, de você saber o que é um vegetal, o nome de todos os vegetais da sua cultura, e saber que um biscoito de polvilho é diferente da nutrição que você vai ter ali no pepino, na fruta do conde. Pegaram a chave? Então, mulheres maravilhosas, sobre rastreamento, o rastreamento do corpo de vocês, algumas informações que eu quero trazer aqui pra gente fazer um balanço sobre isso. Aquele resultado não define quem você é, não define o seu futuro, desde que você compreenda que a partir de agora você precisa agir de forma diferente. Se aquilo que você fez até agora fez você ter essa pontuação, você concorda aqui comigo que não está dando certo? Não está dando certo, por isso que a sua pontuação está como está. Então, teste de desbiose, o rastreamento do corpo, do metabolismo. Então, essa pontuação, ela tende a subir se você continuar agindo da forma que você está agindo. Primeiro ponto. Segundo, vai pegando ponto aqui. Segundo ponto. O alimento, ele não é vilão. A gente transforma o alimento em vilão. A gente transforma o alimento em vilão quando a gente adoece e não leva ele em consideração.
Até rimou, hein? O alimento não é vilão. A gente transforma o alimento em vilão quando a gente adoece e não leva ele em consideração. E o que isso quer dizer? Se eu estou doente, vivendo um quadro de síndrome fúngica, eu preciso levar em consideração os alimentos que vão me recuperar desse quadro. E isso tem um começo, meio e fim. Estão pegando? Terceiro, medicações. Os remédios salvam o seu corpo da morte, livra você de dores, de incêndio, de fogaréu, de coceira. Eles são importantes, mas eles não curam a raiz, a causa do seu problema. E toda vez que você for num médico para receber um diagnóstico médico, o nome de uma doença, a partir de agora, e você recebe a medicação, você deve perguntar para o profissional: na minha situação que eu estou, se fosse você nessa mesma situação, você só usaria essa medicação? É isso que eu preciso fazer para me tratar? Só isso? Escute o que esse profissional tem a dizer. E eu tenho certeza que se for um profissional coerente, ético, ele vai te orientar a olhar para a sua nutrição, que aí entra a parte terapêutica dos alimentos. E os remédios, a maioria das medicações, elas foram feitas, extraídos, né, de componentes vindo de plantas da natureza. Então, tudo o que a gente precisa está na natureza. Só que quando a gente se perde da nossa natureza, a gente adoece e a gente precisa de determinadas medicações para nos livrar desse processo de adoecimento e que a gente pode usar com cautela a ciência, levando em consideração a natureza. Estão pegando? Tá? E vocês, agora vamos para o último ponto daqui desse resumo. Vocês precisam se libertar, sair da gaiola de que dentro de um consultório vocês resolverão o problema de vocês. Não é um laser, não é um consultório, não é sentado numa sala branca que você vai resolver o seu problema. Lá você vai receber a informação sobre o que você tem. O que vai resolver isso que está tirando a sua paz, sua saúde, sua energia, é o que você faz todos os dias aí. Todos os dias. Venderam para você, a indústria farmacêutica vendeu para você uma solução que não é bem uma solução, é algo que remedia o seu problema. Vender algo no formato de solução, mas é algo que está remediando o seu problema. E você, por falta de conhecimento, agora você elevou a sua consciência. O que é elevar a consciência? É eu receber uma informação que eu não tinha antes. Então, você elevou a sua consciência e a partir dessa elevação de consciência, você consegue se libertar, sair dessa gaiola e parar de ser refém da indústria farmacêutica. Parar de rasgar o seu dinheiro em farmácia. Tem gente que fala assim, eu tenho um plano de saúde, eu não tô gastando. Acho que ontem a Bem Nutrida comentou assim, que deu um relato dela, a Júlia. Eu não gastei muito com médicos porque eu fui nos médicos do convênio. Mas olha só, o que o convênio, o que a pessoa recebe quando ela vai no convênio, né? O que ela recebe aquilo que ela está pagando. Então, ela está gastando dinheiro no convênio. Mas é a empresa que paga. Mas você vende o seu tempo ali para a empresa pagar o seu convênio, tá certo? Então, você está pagando por um serviço que você espera estar doente para usar esse serviço. Isso não é muito inteligente. Pegar a chave?
Ah, eu quero um serviço para eu adoecer e poder usar esse serviço aqui quando eu estiver doente. Gente, não. Tá? Isso não é nada inteligente, tá certo? Então, mulheres maravilhosas, sobre tratamentos locais, tratamentos pontuais, se isso resolvesse, seria igual usar uma pomada, né? Se você faz um tratamento local, eu vou fazer um tratamento local aqui. É muita inocência da mulher achar que vai resolver o problema fazendo um tratamento local, sendo que eu já tentei explicar isso de várias formas, mas eu sei que é difícil mesmo de visualizar. Como que uma pessoa vai compreender? Eu tento buscar uma forma bem didática de mostrar para vocês que o problema é dentro do tubo digestivo de vocês e vocês ficam tentando tratar a vagina, a unha, o couro cabeludo de forma isolada. Porque é muito mais atrativo, né? Deixa eu tratar aqui essa região local, né? E esperar para ver o que acontece. É mais atrativo mesmo, mas eu quero te mostrar que isso não funciona. Você pode tentar. Tente o que você achar que é viável para você. Mas a partir dos comentários e dos relatos que foram dados, você já consegue aprender com o aprendizado de outras pessoas, tá certo? Então, qual é o objetivo dessas consultas que eu estou trazendo aqui para vocês? É importante que vocês entendam qual é o objetivo. O meu trabalho, o meu tratamento, ele é para você eliminar a candidíase e a síndrome fúngica. É isso. O método serve para isso. E essa preparação que vocês estão recebendo há algum tempo, e agora com os testes que vocês precisariam ir em consultório para receber essa informação, é para te mostrar aquilo que você muitas vezes quer saber a opinião do profissional. Eu quero saber o que eu tenho, eu quero saber como que eu faço para eliminar isso, o que tem de errado com o meu corpo. Então, é essa a proposta dessa semana. Você entender se tem ou não problema e compreender se o que você está fazendo está dando certo ou se não está, né? Então, o que a pessoa... lá daquele momento que ela faz aquele desejo, então vai, né, aniversário só para lá, o que ela age de forma diferente para ter o resultado? E é exatamente essa proposta que eu trago aqui para vocês de forma gratuita. É lógico que eu tenho um conteúdo pago, né, gente? É esse o meu trabalho, né? É importante que vocês entendam que como vocês têm o trabalho de vocês, eu também tenho o meu trabalho. E o mais importante, o mais relevante é que vocês saibam que tempo é vida. Então, toda vez que eu entro aqui para mostrar para vocês o caminho, o jeito certo e o jeito errado, isso também é trabalho, também faz parte do meu trabalho. E é uma parte gratuita que tem um custo para mim, custa a minha vida, né? Porque eu estou aqui doando a minha vida para vocês, que é o meu tempo. Então, quem consegue valorizar isso e aprender com isso, já começa a ter resultados. Quem não consegue aprender e entender isso, fica ali falando igual... eu não lembro o nome da mulher, ficou fazendo comentário. Ah, mas você não fala exemplo, você não fala isso. Pô, mas o tanto de conteúdo que tem aqui na minha página, o tanto de coisa... né? Então, é conseguir ter essa percepção e esse discernimento, tá certo? Do que é o problema, de como você vai resolver o problema e a forma que eu estou oferecendo para você um aprendizado para você ter o resultado que você deseja, tá certo? Então, é importante vocês saberem isso. Então, esses hábitos que são um pouquinho mais difíceis de ser transformados, eles são chamados de hábitos complexos, né? Então, eu mudar alguma coisa da minha rotina, que eu já tô tão acostumada a fazer desse jeito, e eu preciso mudar algum ritmo, isso é chamado de hábito complexo, tá certo? Então, quanto mais tempo eu entro em contato com o conteúdo, escuto repetidamente esse conteúdo, mais fácil para eu transformar esse hábito complexo. Vamos supor... uma pessoa que não gosta de comer nenhum alimento verde, por exemplo. E isso para ela vai ser desafiador. É transformar em um hábito complexo. É transformar um hábito complexo. Uma pessoa que não coloca coisa verde no prato de jeito nenhum. Existem muitas pessoas, tá? Muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Então, isso para essas pessoas é um hábito complexo. Para uma pessoa que gosta de comer um alimento verde, é um hábito simples, né? Colocar aqui um alimento verde na minha rotina não tem nada de difícil, isso é muito fácil para eu fazer, tá certo? Então, a questão de prosperidade, você tá feliz com a prosperidade que você está? Não tô feliz, tem alguma coisa que eu preciso mudar aqui. E como que eu vou conseguir mudar isso se eu tô doente?
se eu não consigo nutrir o meu próprio corpo para eu ter energia, para eu ter vitalidade, para eu ter inteligência, para poder prosperar? Como que eu vou conseguir ter relação sexual, ter vigor, ter vontade de fazer sexo, ter libido, se eu não tenho nutrição? Se eu não consigo nutrir o meu corpo? Compreendem? Então, esse processo de transformar os hábitos complexos é o que vai fazer vocês terem resultado. E é isso que a gente está fazendo aqui. É porque tem um fundamento, né? Tem um fundamento aí que precisa ser compreendido. Eu não disponibilizo o método antes, eu não deixo aberto já logo de cara o método quando eu começo a explicar para vocês o que é síndrome fúngica, os testes, porque se você entra antes de compreender isso, aí você pode encarar o método de uma forma incorreta. Porque você não teve essa base, esse fundamento. Sabe a pessoa que só quer a dica? Ah, me dá uma dica aqui de, sei lá, alho pode? Ah, cebola pode? Coco pode? Não é isso. Pega aqui essa chave final. Não é isso, de fato, que faz você entender o seu processo de adoecimento e como você vai se curar. Se alho pode, se cebola pode, se morango pode. É compreender o porquê você entrou nessa cascata de adoecimento e não percebeu que você estava adoecendo. Por que isso aconteceu com você? O que aconteceu na sua vida, na sua vivência, no seu dia a dia, que você deixou o seu corpo de lado e que você não conseguiu prestar atenção em você? Quando você compreende isso, que você começa a prestar atenção na sua rotina, você começa a acompanhar o movimento ali do que você faz todos os dias. Você às vezes prioriza outras pessoas e não se prioriza. Então a vida é corrida, mas você não tá ali em primeiro plano, você tá em segundo plano. Então quando você começa a entender isso, aí, quando você entra no tratamento, o resultado vem rápido. Vem muito rápido. Por isso que umas bem nutridas dão relatos de cura. Poucas semanas já teve relatos de cura, tá? É exatamente nessa cascata associado com a terapia nutricional. Porque aí já entende o processo, já fica mais fácil de se tratar e tudo mais, tá certo? Então pega essa mensagem aqui, tá bom? É muito importante que vocês não se percam aí no processo. Deixa eu ver aqui. Bom, mulheres, muitas chaves, que bênção, que bom, tá? Então, sinta aí que é o seu momento, sinta que é a sua hora. O que é o sentir? É a decisão de você se escolher. Todas as mulheres que deram depoimento aqui, o que fez uma entrar e resolver e a outra continuar ali refém da farmácia? Foi ela se escolher. Então, não eu me escolho, eu escolho aprender a me nutrir, eu me escolho. A bateria aqui tá dando bug já. Então, se escolher, é muito mais fácil escolher outra. Eu vou escolher cuidar do marido, eu vou escolher cuidar da mãe, eu vou escolher cuidar do pai, eu vou escolher o trabalho, eu vou escolher fazer um curso para ver se eu mudo de trabalho. Só que não é isso que faz a gente prosperar na vida. E eu, por intuição, mulheres, porque foi muito uma intuição minha, eu sabia que saúde era um valor muito forte para eu conseguir conquistar as coisas na vida, sabe? Isso dentro de mim sempre foi muito forte. E é claro que tem um movimento, né? É Deus, é espiritual. E já muito jovem eu entendi ali que sem nutrição eu não iria chegar em lugar nenhum, porque eu vivia doente. Eu vivia adoecendo, eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tão nova, sempre com problema, né? Com 17 anos já doente. Doente que eu digo assim, essas doenças que são chamadas normais, né? Garganta inflamada, espinha, aí depois começa a ganhar peso, aí depois vem micose, depois vem desidrose, entende? Isso não é normal. E é isso desde muito jovem me tocou, de eu prestar atenção na nutrição.
E quanto mais eu conseguir espalhar essa mensagem e tocar outras pessoas, algo que eu vi, que eu consegui enxergar e que eu levei muitos anos para perceber. Eu demorei para conseguir aprender, porque eu aprendi sozinha, digamos assim. Porque, claro, dentro de uma faculdade, dos cursos, você aprende a teoria, mas você não aprende a prática, a vida. Não teve nenhuma mulher assim do meu lado conversando igual eu estou conversando com vocês, olhando assim, falando, olha os seus hábitos complexos, olha o hábito simples, olha a sua rotina da manhã, olha a sua rotina ali do que você está fazendo, olha a mistura dos alimentos. Não teve ninguém falando isso pra mim. Ninguém. Isso você não aprende com livro de bioquímica, de anatomia na faculdade, gente. Isso esquece, não é isso que você recebe, não. Entende? Então, para mim, trazer essa mensagem e esse despertar, essa visão para vocês olharem de forma diferente para o alimento, para a nutrição, não só vai trazer saúde para vocês, que é isso que vocês desejam, saúde, libido, sexo, a beleza, a autoestima, como também a prosperidade, que é algo que vocês escutam falando aqui pouco até, que eu deveria inclusive falar mais, mas para você fazer mais dinheiro, você prosperar, e o prosperar não é só a questão do dinheiro em si, prosperar na vida em termos de realizações, porque a gente precisa prosperar para a vida fazer sentido. Caso contrário, entra nesse movimento de adoecimento, né? É tristeza, é depressão, não sei por que eu tô aqui, é a ansiedade, né? Então tem esses movimentos que a gente precisa entender o porquê que a gente tá aqui, e esse entender o porquê, ele é simples, né? São coisas que a gente já demonstra na infância, esse movimento. Por que a gente tá aqui, né? Então eu sempre eu vejo, né, as crianças naturalmente elas demonstram o que elas gostam de fazer, o que brilha ali. Então é fácil identificar uma que gosta do instrumento, outra que gosta mais de dançar, outra que gosta mais de falar, né? Então, por exemplo, o meu sobrinho, ele gosta de ser o centro das atenções, então provavelmente ele vai ser uma pessoa que vai querer falar, vai trabalhar assim nesse tipo de movimento. E você tem também o seu brilho, só que esse brilho, se ele foi apagado porque você está desnutrida, porque você está sem vitalidade, você está sem energia, enquanto você não recuperar esse brilho, e esse brilho vem de dentro para fora, você não consegue enxergar isso, esse movimento do que você tem mais para expor. Porque a gente tem coisas para expor a vida inteira. Então a gente realiza uma coisa, realiza outra e outra e outra. Quando eu abri aqui a primeira turma de síndrome fúngica, eu sabia que o movimento ia ser extenso. E não é à toa que a gente está na 18ª turma. Eu sabia que a mensagem ia se espalhar, que tinha muita gente que estava precisando dessa mensagem. Eu não tinha dúvida disso. E Sheila, como você não tinha dúvida? Eu não sei, gente. É uma coisa que vem. E eu acredito que vem por conta do poder da nutrição mesmo, no poder de você estar bem no momento certo, na hora certa, para você espalhar a sua mensagem, tá? E vocês estão aqui para espalhar a mensagem de vocês também. E essa mensagem não necessariamente é uma mensagem ser espalhada na internet, né? Pode ser dentro da casa de vocês, igual a Lani colocou aqui, meus filhos estão raspando a língua. Gente, que coisa mais linda isso! Imagina as criancinhas raspando a língua, lá bonitinho. Eu vi um vídeo aqui antes de entrar ao vivo, de uma menininha cozinhando. Eu falei assim, se eu tiver um filho, eu já quero, né? Já visualizei a cena, preparando a refeição ali, comendo, né, os alimentos, assim. É uma coisa linda de ver. E essa é a realização que precisa acontecer dentro das casas. É a realização ali com a tua família, né? Pode ser a tua família, não necessariamente precisa ser a família convencional, pode ser a sua família com amigos, pode ser sua família, você com você mesma, tá certo? Então, existem vários modelos de família diferentes, né? Não precisa ser o efeito manada. Então, é importante você compreender esse processo que está acontecendo aí no seu aprendizado, no seu corpo, e isso vai refletir em muitas coisas na sua vida, na sua existência e nos seus filhos também, porque somos espelho, né? Então você é espelho dos seus filhos, tá certo? Então, mulheres maravilhosas, então fico por aqui.
Um grande beijo para vocês. Muito feliz de saber que isso tudo está fazendo sentido para vocês. Ótima noite para vocês. Bom descanso, bom sono reparador e até amanhã. Um grande beijo.